A gente vai falar hoje sobre o livro O Capital. Estou com ele em mãos aqui. Essa é a minha edição. Normalmente o pessoal tem a edição da Boitempo, né? Mas eu tenho essa daqui, do livro 1. E a gente vai falar sobre a forma mercadoria, tá? A gente vai falar sobre a forma mercadoria. No próprio livro do Capital, o Marx já fala que essa é uma das partes mais difíceis de entender do livro, mas é a parte que vai dar base para se entender todo o restante do livro. Então eu queria falar algumas coisas a princípio, antes da gente iniciar essa aula, breve aula sobre a forma mercadoria do capital. Primeiro, que eu vou utilizar exclusivamente o livro O Capital. O Marx tem outros livros que falam sobre a forma mercadoria, como é o caso do livro que a Lavra Palavra lançou, que é A Forma Mercadoria, que tem escritos sobre a teoria do valor de Marx. E o Marx também tem a crítica, Contribuição à Crítica da Economia, que é um livro menor que também vai falar sobre a forma mercadoria, querendo ou não, ali, né? No livro O Capital, a gente vai ter o Marx citando diversos autores também. Então, às vezes, algumas frases que eu vou colocar ali na aula pode não ser de Marx, eu não especifiquei ali, mas todas as frases você vai encontrar no livro, pelo menos as frases que estão em aspas, né? Então, e a gente vai ler alguns trechos do livro, eu separei 3 trechos para a gente ler, que vai exemplificar melhor o que eu quero passar na aula para vocês, né? E a gente também não vai falar sobre a forma mercadoria completa. A gente vai falar primeiro da forma mercadoria, mas a gente não vai falar sobre a mercadoria dinheiro, que é uma parte do livro que é um tanto quanto grande, e eu fiquei com medo da live ficar muito maior do que ela deveria. Eu tô fazendo essa live mais para esse vídeo, né? Mas para deixar como um manual para o pessoal que vai ler o Capital, quer ler o Capital, porque muita gente tem medo de ler o Capital, fala que é um livro muito difícil de ler, e ele realmente é difícil, mas espero que com essa explicação você consiga ter pelo menos um norte para fazer uma leitura mais fácil do Capital. Esse vídeo não pretende excluir a necessidade de ler o livro, mas sim é um incremento, que às vezes a pessoa pode ler, não entender, ver no vídeo aqui, passa a entender melhor. Ou tá com medo de ler, usa o vídeo como uma ajuda para ler, certo? Outro recado que eu queria dar antes é que o Marx ele tem um nível de abstração muito maior do que os outros economistas da época. Os economistas, a gente vai falar isso mais para frente, no finalzinho da aula, sobre na parte de fetichismo, mas já deixar alertado que o Marx ele não trata o valor como o preço, tá? O preço é uma expressão do valor, mas não contém só o valor. O preço aparece diversos outros mecanismos que fazem existir o preço. Mas então quando a gente falar de valor, Marx está fazendo uma abstração num nível maior, e é como se fosse um núcleo duro daquilo que constitui o preço e não o preço mesmo, tá? O Marx também, ele, pelo método que ele utiliza, que é um histórico dialético, no início da exposição dele, ele não vai usar preço, não vai usar salário, e essas coisas só vão aparecer depois, mais adiante no livro, né? Provavelmente aqui, né, nesse vídeo de hoje a gente não vai ver salário e nem preço, porque isso vai ser mais para frente numa exposição um pouco menos no nível de abstração um pouco menor, né, do que o Marx está se propondo. Então o Marx ele vai passar a exposição dele inteira desenvolvendo historicamente o processo histórico da mercadoria e do capital. Então a gente vai começar numa exposição que não tem preço, não tem salário, não tem dinheiro, para depois, conforme as coisas forem desenrolando na exposição, acaba aparecendo isso. Outro detalhe também, antes da gente começar, o método dialético que Marx utiliza, ele configura que as coisas, eles não têm apenas uma função, elas não são apenas uma coisa só. Para ficar exemplos mais fáceis, né? Um exemplo mais fácil para vocês entenderem, por exemplo, uma porta. Todo mundo sabe que uma porta é feita para abrir e fechar, para você passar entre ela.
Esse é um objeto porta. Mas se a gente pegar a porta e colocar ela deitada no chão e começar a utilizar ela para colocar coisas em cima, o mesmo objeto porta passa a ser entendido como uma mesa. Então a gente tem o mesmo objeto, mas ele desempenhando uma outra função, ele acaba virando uma outra coisa. Óbvio que quem olha para a porta vai ver uma porta no chão, mas querendo ou não, se você utiliza como uma mesa, ela passa a ser uma mesa. Então os objetos para Marx, eles vão depender mais da função do que o objeto em si. Beleza? Eu acho que esses são os recados que eu tinha para dar. E a gente vai lá para a planilha. Calma aí. Tá aqui. Então eu vou... Me perdoe se eu acabar parando um pouco para consultar o livro aqui. Eu vou estar com o livro o tempo todo para dar respaldo aqui. E se vocês tiverem perguntas, pode soltar no chat que eu vou tentar responder. Mas bora lá. Mercadoria. Por que a gente vai falar da mercadoria? O primeiro parágrafo do Capital, o Marx vai falar que a riqueza da sociedade capitalista aparece, ou seja, ela não é, mas ela aparece como um amontoado de mercadoria. E por isso, ele começa a sua exposição pela mercadoria. A mercadoria, ela é o componente atomístico do capital. Nela está encerrado o capital e iniciado o capital. Todo o sistema gira em torno da categoria mercadoria. E é por isso que ele começa a exposição dele pela mercadoria, tá? A mercadoria é qualquer objeto e para ele se tornar mercadoria, ele tem que ter essas qualidades que a gente vai falar, né? Essas características que a gente vai expor aqui. Bom, como qualquer coisa e qualquer objeto, a mercadoria ela tem o seu aspecto qualitativo e seu aspecto quantitativo. O qualitativo ele vai ser chamado de valor de uso e o aspecto quantitativo vai ser chamado de valor de troca. Os economistas anteriores já faziam uma distinção, mas não muito bem colocada, sobre esses dois tipos de valores. E o Marx faz uma crítica no Capital que muitas vezes esses valores eram confundidos na exposição dos economistas clássicos, né? Então a gente vai ter a mercadoria se dividindo no aspecto qualitativo e no seu aspecto quantitativo. Primeiro a gente vai ver o valor de uso. O valor de uso, ele nada mais é do que a utilidade que tem aquela coisa. Então, por exemplo, um copo serve para você colocar um líquido, um livro vai servir para você ler e por aí vai. O valor de uso, ele só se manifesta com o seu consumo. Apesar de uma mercadoria sempre ter um valor de uso, independente da esfera que ela está, se ela está sendo produzida ou se ela está em circulação, ela vai ter o valor de uso, mas ele não vai estar manifestado. Ele só vai ser manifestado no seu consumo, beleza? Então eu coloquei algumas coisas aqui. O valor de uso constituem fatos históricos, a descoberta dos diferentes modos, das diversas maneiras de utilizar as coisas. O que isso quer dizer? Que o ser humano, quando ele produz as coisas, produz uma mercadoria, produz as coisas, ele está colocando valores de uso novos que antes não existiam. Deixa eu colocar aqui, acho que vai ficar melhor, né? Então, são fatos históricos os valores de uso. Eles não são uma categoria a priori do ser humano que ele precisa daquilo. Exatamente como um celular. Antes você não tinha o valor de uso do celular permeando a sociedade. Mas hoje em dia que a gente tem o celular permeando, a gente tem esse valor de uso, essa necessidade. Tá? O valor de uso de uma mercadoria é o valor de uso para outra pessoa. O que isso quer dizer? Que apesar do objeto, ele ter um valor de uso nele, ele só é um valor de uso de uma mercadoria se ele for o valor de uso para outra pessoa. Então se eu entro no mercado com um isqueiro, por exemplo, ele não tem que ter valor de uso só para mim, tá? Ele tem que ter valor de uso para outras pessoas também. Ou seja, o valor de uso tem que ser um valor de uso para a sociedade, não apenas para uma pessoa. Beleza? Coloquei um lembrete aqui. Valor natural, capacidade de prover as necessidades ou as comodidades, tá?
necessidade e desejo, no aspecto mais filosófico, acabam sendo interligados de uma coisa com a outra. Por exemplo, né? Como é uma comodidade a gente querer ter o celular, mas hoje em dia passa a ser uma necessidade. Então sempre uma coisa acaba puxando a outra, né? Então os valores de uso de cada objeto é aquele valor que vai sanar as nossas necessidades, certo? Acho que eu tenho um trecho aqui para sobre isso. Deixa eu ver aqui. Acho que era isso mesmo. Beleza? Então esse é o valor de uso. E o valor de troca de uma mercadoria é o seu aspecto quantitativo. Vocês percebem que o valor de uso é um aspecto qualitativo, ou seja, a qualidade que aquele objeto tem pra gente, né? E a gente tem o valor de troca, que é o aspecto quantitativo. Ou seja, por que o quantitativo? O valor de troca é aquele valor que você vai colocar para trocar. Então, se eu for trocar uma garrafa, eu preciso equiparar ela em quantidade com um isqueiro, por exemplo. Uma garrafa vale um isqueiro, ou uma garrafa vale 2 isqueiros. Então, esse é o aspecto quantitativo, que está sempre falando das quantidades. Não importa se a garrafa tem um valor de uso e o isqueiro tem outro valor de uso, porque a gente não utiliza esse aspecto qualitativo da mercadoria, e sim o aspecto quantitativo. Beleza? Então, eu coloquei algumas coisas aqui pra gente. Nada pode ter um valor de troca intrínseco, ou seja, eu não consigo determinar isoladamente quanto vale esse isqueiro. O valor de troca de uma coisa é exatamente o que ela dá em troca. Então eu só consigo determinar o valor de troca do isqueiro se eu colocar um outro produto para falar que aquele é o valor de troca do produto, tá? Então o isqueiro, ele não tem valor de troca nenhum. Ele aparece como um valor de troca quando eu equiparo com uma garrafa. Aí sim eu vou ter uma expressão de valor que a gente vai ver daqui a pouco. Então, nada tem um valor de troca intrínseco. Ele sempre precisa ser equiparado com o outro, tá? Um tipo de mercadoria é tão bom quanto o outro. Se é igual o valor de troca, não há diferença em coisa de igual valor de troca. O que quer dizer? Que duas mercadorias que estão sendo trocadas, elas não importam o valor de uso delas. Você pode trocar qualquer tipo de mercadoria por qualquer tipo de mercadoria. O único detalhe em relação ao valor de uso daquela coisa é que eles precisam ser diferentes. O valor de uso de uma mercadoria para ser trocada por outro tem que ser diferente. Você não vai pegar um tênis e vai trocar por um tênis igual. Você só vai trocar por outro tênis se o valor de uso dele for diferente, for uma estética diferente, que a estética também entra no valor de uso e por aí vai. Você não vai trocar um tênis igualzinho por outro tênis igualzinho. Ah, mas e se um for antigo e o outro for mais novo? O valor de uso dessas duas coisas é diferente. Porque por mais que você vai usar o tênis para a mesma coisa, você vai pensar que um vai te calçar por mais tempo. Então o valor de uso é muito mais subjetivo, né? Porém, ele só se manifesta, o valor de uso, nesse caso, só se manifesta na coisa em si. Você não consegue ter um valor de uso se você não tiver uma mercadoria ou um objeto. Beleza? Então, um tipo de mercadoria é tão bom quanto o outro, se é igual o valor de troca. Não há diferença em coisa de igual valor de troca. Então, se eu tiver um isqueiro e uma garrafa, os dois tiverem o mesmo valor de troca, não há diferença nenhum entre eles, tá? O valor de troca, então, ele deixa de lado todo o aspecto do valor de uso, já que não há diferença em coisas de igual valor de troca, o valor de uso deixa de aparecer. Ele substitui o valor de uso e aparece só o aspecto quantitativo daquilo. Beleza?
Aí que vem o pulo do gato. Duas coisas distintas comparadas só podem ser mensuradas por uma terceira coisa. Então, quando eu estou comparando o valor de troca de um isqueiro com uma garrafa, como que eu posso comparar duas coisas que são totalmente diferentes de uma da outra? Como que eu consigo fazer essa comparação? Ora, eu preciso comparar essas duas coisas com uma terceira coisa. Beleza? Eu vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Se eu pego um retângulo e vou comparar ele com dois triângulos, como que eu faço essa comparação? Eu vou pegar os dois triângulos e vou calcular a área deles e vou ver se é igual à área do retângulo. Então percebe que eu estou utilizando uma terceira propriedade para medir os dois, para comparar os dois triângulos com o retângulo. Então a área seria essa terceira coisa. No caso das trocas do isqueiro e da garrafa, essa terceira coisa é a única coisa que sobra se a gente tirar delas todo o valor de uso. Se eu tiro todo o aspecto do isqueiro e todo o aspecto da garrafa, o que sobra? A única coisa que sobra é que os dois são frutos de trabalho humano. Beleza? Então, essa terceira coisa que é usada para fazer a comparação entre duas mercadorias é o trabalho humano. O valor da mercadoria depende da força produtiva da sociedade. Vou deixar isso daqui para depois, para a gente ver um pouco mais para frente. Mas deu para entender a diferença de valor de uso e valor de troca? Espero que tenha ficado claro. Então vamos continuar um pouco. A gente sempre vai acabar voltando no valor de uso e valor de troca, porque eles permeiam a exposição da mercadoria como um todo, tá? Bom, o que tem na mercadoria para expressar o valor de uso e para expressar o valor de troca? Por que essas duas coisas existem dentro da mercadoria? Elas só existem por causa do trabalho. É o trabalho humano que vai determinar o valor de uso de uma coisa, de uma mercadoria, e o valor de troca de outra mercadoria. O trabalho humano, ele possui dois aspectos diferentes, tá? Ele possui um duplo caráter. E o Marx foi o primeiro que percebeu o duplo caráter do trabalho. Então, em relação ao valor de uso, a gente vai ter o trabalho útil. E em relação ao valor de troca, a gente vai ter o trabalho abstrato, tá? Coisas que não são mercadorias podem ter valor de uso, mas eles não vão ter valor de troca. Então, por exemplo, o ar, ele tem um valor de uso, mas ele não tem um valor de troca. Então, o valor de uso de uma mercadoria provém necessariamente do trabalho. Se o ar tivesse que ter trabalho, aí sim ele poderia ter o valor de troca. Como ele não tem trabalho, ele não tem valor de troca. Ah, mas a água? A água tem um valor de uso, é natural, se encontra na natureza, mas ele não tem trabalho. Mentira. A água você paga por ela serve como uma mercadoria, porque alguém extraiu a água do rio e colocou numa garrafa e levou tal. Então, existe um trabalho também na água comercializada. Caso esse trabalho não exista, você pode ir lá e pegar. Ah, mas às vezes, e se alguém decidir pegar o rio e cercar e ali colocar começar a vender a água daquele rio? Você vai ter o trabalho do cercamento, você vai ter todo o trabalho da manutenção do rio para manter aquilo. Então, as mercadorias, elas têm que ter o valor de uso e o valor de troca. Coisas que só têm valor de uso e não possuem valor de troca não são mercadorias, como o exemplo do ar que eu acabei de falar para vocês. É engraçado que eu vi uma vez na internet, né, o pessoal do Mises, né, falando: não, mas se o valor de alguma coisa é o trabalho, então se eu cavar um buraco, aquilo vai ter um valor.
Mas ninguém vai querer comprar. Como que você explica isso? Porque ele não tem valor de uso, o buraco que você cavou. Então não adianta só ter trabalho. Ele precisa ter trabalho útil e trabalho abstrato. E é isso que a gente vai ver agora, o trabalho útil. Bom, o valor de uso ele provém do trabalho útil, né? Que é um dos caráteres do trabalho. E ele depende da natureza. E é aí que eu vou ler um trechinho do livro para vocês. Deixa eu pegar aqui. Esse trecho, falando do valor de uso do capital, na verdade, é de Pietro Verri, tá? E ele tá em nota de rodapé. Todos os fenômenos do universo provocados pela mão do homem ou pelas leis gerais da física não constituem na realidade criações novas, mas apenas transformações da matéria. Então, quando alguém fala assim, sei lá, qualquer coisa, sei lá, o isqueiro, ele não é nada além de natureza e trabalho humano. O plástico vem da natureza, do petróleo, e ele é transformado em plástico através do trabalho humano. A associação e dissociação são os únicos elementos que o espírito humano acha ao analisar a ideia de produção. E o mesmo ocorre com a produção do valor. O valor de uso, embora o próprio Verri, nessa polêmica com os fisiocratas, não saiba claramente de que valor ele está falando. E da riqueza, quando a terra, o ar e a água transformam-se nos campos em trigo, ou quando, pela intervenção do homem, a secreção de um inseto se transforma em seda, ou diversas peças de metal se ordenam para formar um despertador. Ou seja, o trabalho é o pai, mas a mãe é a terra. Então não há nada numa mercadoria que não seja ou trabalho humano ou parte da natureza, tá? Então toda a qualidade que a gente vê numa mercadoria, ela necessariamente é parte natureza e parte trabalho. Não existe mais nada numa mercadoria que não seja uma dessas duas coisas. Bom, o trabalho útil, por ele provocar o valor de uso, ele vai formar a divisão social do trabalho. Então, diferentes pessoas vão fazer diferentes mercadorias, ou seja, diferentes valores de uso, tá? E eles precisam, para provocar essa divisão social do trabalho, eles precisam estar em partes diferentes da produção. Por exemplo, uma fábrica que constrói esse isqueiro, apesar de ter um trabalho útil para fazer o plástico, um trabalho útil para fazer o rolamento aqui do isqueiro, eles só vão constituir diferentes áreas da divisão social do trabalho se eles forem trocados entre si. Já que eles não são trocados, eles são uma única divisão do trabalho. Beleza? Então, assim, a mercadoria, ela não cria a divisão social do trabalho. O que cria a divisão social do trabalho são os diferentes valores de uso na sociedade. O Marx vai falar, por exemplo, que existiam divisões sociais do trabalho nas comunidades indianas, mas eles não tinham o valor de troca. Então, eles não trabalhavam com mercadoria. Então, divisão social do trabalho é uma coisa natural do ser humano, que decorre do trabalho útil. Beleza? Então, o trabalho útil vai criar o valor de uso da mercadoria. E o valor de troca vai provir do trabalho abstrato. Beleza? O trabalho abstrato é essa unidade de medida que a gente utiliza para comparar duas coisas diferentes para fazer um processo de troca. Então, se eu for no mercado que eu digo, se eu for para jogo com uma mercadoria, com um isqueiro, eu vou ter que necessariamente trocar por outra coisa que tem o mesmo valor de medida, o mesmo valor de trabalho abstrato, tá? Só que não adianta eu pegar um isqueiro e trocar sempre
Calma aí, me perdi. Não, o isqueiro, ele não vai ter sempre o mesmo valor. Ele pode mudar de valor de acordo com a força produtiva da sociedade. Então, se por alguma invenção o isqueiro começa a ser produzido mais rápido, ou seja, a gente gasta menos tempo de trabalho para produzir o isqueiro, ele vai diminuir o seu valor, tá? Então, o valor ele pode parecer fixo, mas na verdade ele é controlado pela força produtiva da sociedade. Então, dependendo da sociedade, que se ela tiver máquinas para ajudar a produzir, ferramentas de trabalho melhores para produzir as coisas, o valor do objeto, da mercadoria, vai cair. Do mesmo jeito que se acabar, por exemplo, o petróleo para produzir o isqueiro, a gente vai demorar muito mais tempo para produzir um barril de petróleo, porque vai ser mais difícil de achar, então a gente vai ter que cavar mais, vai demorar mais tempo para a gente produzir o plástico daquilo. Por isso também o isqueiro acaba ficando mais caro, tendo um valor maior. Beleza? O trabalho abstrato, a princípio, pode parecer que é só o trabalho para produzir uma única coisa, mas na verdade o trabalho abstrato, ele é um trabalho social. E a gente vai ver o que é esse trabalho social. Então, só recapitulando. Na mercadoria, o valor de uso tem um aspecto qualitativo e se transforma em um trabalho útil, e ele depende da natureza. O valor de troca é o aspecto quantitativo, ele depende do trabalho abstrato, e o trabalho abstrato é um trabalho social. E eu vou ler um trecho aqui de novo. É o segundo trecho, a gente só tem 3 trechinhos que eu vou ler, mas para vocês entenderem. Vamos lá. Se o valor de uma mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho gasta durante sua produção, poderia parecer que quanto mais preguiçoso ou inábil um ser humano, tanto maior o valor de sua mercadoria, pois ele precisa de mais tempo para acabá-la. Então, se você pegar eu trabalhador, for produzir um isqueiro, se eu for mais lento, se eu for mais burro, mais inapto do que outra pessoa, eu vou demorar mais tempo e então, consecutivamente, esse isqueiro vai valer mais do que um trabalhador que faz mais rápido. Mas o Marx continua. Todavia, o trabalho que constitui a substância dos valores é o trabalho humano homogêneo, dispêndio de idêntica força de trabalho. Toda a força de trabalho da sociedade, que se revela nos valores do mundo das mercadorias, vale aqui por força de trabalho única, embora se constitua de inúmeras forças de trabalho individuais. Então não importa se eu demoro 5 horas e um amigo demora 2 horas para fazer um isqueiro. Eles são uma única força de trabalho, que é a força de trabalho social para concluir o isqueiro. Cada uma dessas forças individuais de trabalho se equipara às demais, na medida em que possua o caráter de uma força média de trabalho social e atue como essa força média, precisando, portanto, apenas do tempo de trabalho em média necessário, ou socialmente necessário para a produção de uma mercadoria. Tempo de trabalho socialmente necessário é o tempo de trabalho requerido para produzir-se um valor de uso qualquer. As condições de produção socialmente normais existentes e com grau social médio de destreza e intensidade do trabalho. O que determina a grandeza do valor, portanto, é a quantidade de trabalho socialmente necessária, ou tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de um valor de uso. Então, por que ele utiliza o valor de uso aqui? Porque ele está falando do material inteiro. Então, tipo, eu só vou terminar um isqueiro, só vou terminar de produzir um isqueiro quando eu terminar de produzir o valor de uso dele. Quando eu terminar de produzir o valor de uso dele, aí eu vou ter, assim, o tempo médio, tempo social, que vai medir o valor de troca. Cada mercadoria individual é considerada aqui exemplar médio da sua espécie, tá? Então, esse é o trabalho social, que é o trabalho abstrato. Bom, mas aí você pode estar se perguntando, pô, mas se eu estudei mais, o meu trabalho vai valer a mesma coisa de quem não estudou? Como que eu vou
medir essa diferença de trabalho que eu utilizo, que é um trabalho qualificado, com uma outra mercadoria que não possui trabalho qualificado nenhuma. Ou seja, como que, já que os valores têm que ser iguais para se trocar as coisas, como que eu posso determinar diferentes tipos de trabalho para uma mesma, para equivaler eles numa troca? O trabalho qualificado, ele nada mais é do que a potencialização ou a multiplicação do trabalho simples. Então a gente tem o trabalho simples como o trabalho mais básico da sociedade, que qualquer pessoa consegue fazer. Qualquer pessoa média, né? Numa sociedade média. Passa por uma educação tranquila, tal, e não é especializado em nada. Então, o trabalho qualificado é a multiplicação do trabalho simples quando a gente está falando de valor. Então, o trabalho qualificado, ele consegue ser incluso no trabalho simples. É como se eu falasse assim, já que você é qualificado, seu trabalho qualificado vale por 2 vezes um trabalho simples. Então, a gente consegue reduzir tudo a uma única medida, tá? Então, assim, outro detalhe também, o valor de troca, já que ele pode ser trocado por um isqueiro, pode ser trocado por uma garrafa, ele pode, quando eu troco ele por um microfone, ele aparece como se fosse outro valor de troca, né? Porque o valor de troca de um isqueiro é um microfone e o valor de troca de um isqueiro é uma garrafa. Então as coisas elas aparecem como tendo mais de um valor de troca, mas eles dependem sempre de um terceiro para mensurar, que é o valor, que é o trabalho, tá? O trabalho abstrato ali necessário. Então eu espero que tenha ficado claro aqui, né? A diferença entre valor de uso e valor de troca, e a diferença entre trabalho útil e trabalho abstrato. Lembrando, trabalho abstrato, trabalho social médio. O trabalho útil é o trabalho que depende da natureza, tá? Então já vamos continuar, calma aí. Agora a gente vai entrar numa parte um pouco mais complicada. Esses dois tipos de trabalho, eles vão se unir e formar a forma do valor. Uma coisa, como vocês já viram aqui em cima, e nada tem um valor de troca intrínseco, o valor de troca é uma coisa exatamente o que ela dá em troca. Então, todos os valores que a gente conseguir enxergar, ele vai ter que sempre estar associado na forma do valor. E a forma do valor são sempre relações sociais. Eu não posso trocar comigo mesmo um isqueiro por uma garrafa. É necessário que tenha uma relação social para que isso ocorra. Então o isqueiro tem que estar com alguém e a garrafa tem que estar com alguém. Para então assim a gente poder ter a forma do valor e assim aparecer o valor de uso e o valor de troca daquelas coisas. Lembrando que uma mercadoria, ela só é mercadoria se ela for valor de uso para outra pessoa. Se ela for valor de uso só para mim, não adianta que ela não entra como mercadoria. Beleza? E aí então a gente vai entrar na forma do valor. Como eu disse, são relações sociais. Do mesmo jeito que eu estou comparando o isqueiro com a garrafa aqui, essa é a forma simples de valor. Então, X de mercadoria A é igual Y de mercadoria B. Ou X da mercadoria A valem Y da mercadoria B. Aí aqui ele vai... Esse exemplo aqui é o exemplo que está no livro, tá? Ele vai falar 20 metros de linho é igual a um casaco. Ou 20 metros de linho valem um casaco. Deixa eu ver só a terceira parte que eu tinha colocado aqui. Ah, tá. Depois a gente vai ver isso daqui. Tá? Então aqui a gente tem a forma simples, que nem eu estava falando. A primeiro momento, você pode pensar que tanto faz os 20 metros de linho estarem de um lado e o casaco está de outro. Mas isso é uma confusão que o Marx já alertava que a gente não pode cometer.
do lado esquerdo dessa equação, dessa forma do valor, a gente vai ter a forma relativa. E do lado direito, a forma equivalente, tá? Então a gente vai ver a diferença das duas. Eu posso trocar um casaco com 20 metros de linho de lugar? Posso, mas daí os 20 metros de linho vai se transformar em forma equivalente. E o casaco vai se transformar em forma relativa. Então a gente vai trabalhar com a expressão desse jeito. 20 metros de linho valem um casaco. A forma relativa, seu valor de uso é somente para o outro. E seu valor de troca é do seu equivalente. Então, quanto que vale 20 metros de linho? Ora, ele vale um casaco. Tá? O valor de troca de 20 metros de linho é igual a um casaco. E o valor de uso é o valor de uso para o dono do casaco. Percebe? As mercadorias, só vem aqui quanto valores de uso são diferentes. Então, assim, sempre que a gente tem essa relação, é necessário que linho seja diferente de casaco. Eu não posso jamais trocar 20 metros de linho por um casaco, por 20 metros de linho. Não tem como existir essa forma de valor. 20 metros de linho é igual a 20 metros de linho, tá? Quanto valores de troca são iguais. Então, aqui eu consigo mensurar e dar uma igualdade falando que linho é igual a casaco, enquanto valores de troca. Mas enquanto valores de uso, eles são diferentes. Beleza? Aí, a gente tem, então, a forma extensiva, que é o que eu acabei de falar. Um isqueiro pode valer, então, a mesma coisa do que... antes de passar para a forma extensiva, vamos falar um pouco das variações que podem ocorrer e por que que a gente tem essa diferença de forma equivalente e forma relativa. Eu já ia deixar passar isso, tá? Vamos supor, por exemplo, que para fazer os 20 metros de linho, eu gaste... Salve, camarada. Vamos supor, então, que para fazer 20 metros de linho, eu gaste 10 horas. E o casaco, então, vai valer por 10 horas também. Porque só assim eu consigo ter a forma simples de valor. Mas vamos supor que eu demore mais para fazer esses 20 metros de linho. Então, em vez de 10 horas, agora vai demorar 20 horas para fazer esses 20 metros de linho. Agora, então, o que acontece? Já que os 20 metros de linho dobram de valor, na forma simples, quem vai mudar é o casaco. Já que agora eles valem 20 horas, eu preciso, então, de 2 casacos para representar o valor de 20 metros de linho. Vamos supor que ficou mais difícil produzir ficou mais fácil produzir os 20 metros de linho, então eu demoro menos tempo para produzir esses 20 metros de linho. Então, o que muda continua sendo o casaco. A forma relativa, ela nunca vai mudar, porque eu sempre vou precisar saber quanto que custa 20 metros de linho. Mas e se mudar o tempo necessário para produzir o casaco? Vamos supor que agora, em vez de 10 horas para produzir o casaco, eu demore 20 horas para produzir o mesmo casaco. Então, 20 metros de linho vão equivaler a meio casaco. Mas agora ficou mais fácil de produzir o casaco. Então, 20 metros de linho equivalem a 2 casacos. Essa é a diferença, principal diferença da forma relativa para a forma equivalente. O equivalente sempre vai mudar e o relativo não. Tá? Essa é uma das principais diferenças e é uma das principais diferenças porque ela é muito importante. Porque antes o pessoal falava assim, se eu mudar o preço, o valor de um casaco, necessariamente eu vou mudar o valor dos 20 metros de linho. Não. Porque aí o pessoal fala assim, então o preço de uma coisa afeta o preço de outra coisa. E isso é mentira, porque as pessoas estavam confundindo a forma equivalente com a forma relativa. Então, a forma relativa, ela é sempre fixa. E a forma equivalente é o que espelha
espelha o valor, tá? O valor de uso da forma equivalente é ser depositário de valor troca. E a forma equivalente, seu valor de uso é somente para o valor de uso para outra pessoa, tá? Então aqui vai ter um outro trecho que é para explicar essa parte. Seu valor de uso é ser depositário de valor. E seu valor de troca é ser medida, tá? Então você não consegue, por exemplo, colocar um valor de troca somente para a forma equivalente. Ela sempre vai ser usada de apoio para a forma relativa, tá? Então eu vou ler um trecho aqui que o Marx elucida isso. E é o último trecho que eu vou ler do livro, tá, galera? Para não ficar muito pesado. Vamos lá. Podemos ilustrar isso recorrendo a uma medida própria das mercadorias como realidades materiais, isto é, valores de uso. Um tijolo, sendo um corpo, pesa, tem peso, mas não podemos determinar o seu peso olhando ou apalpando. Tomamos para isso diversos pedaços de ferro com pesos previamente fixados. Então, a forma equivalente é como se fosse esse pedaço de ferro, esse peso que a gente já determinou antigamente, de acordo com uma convenção social. Então, uma coisa, ela pesa 1 kg, não porque ela pesa 1 kg sozinha, porque foi determinado que aquele peso vale 1 kg. Então, consideradas em si mesmas, nem forma corpórea do ferro, nem a do tijolo são formas de manifestação do peso. É o que eu acabei de falar. A gente não consegue saber um peso só pelo tijolo ou só pelo ferro. Entretanto, para expressar o peso do tijolo, colocamos-lo em relação ao peso com o ferro. Nessa relação, o ferro é considerado um corpo que representa peso e nada mais. Então, o casaco aqui, ele só representa um valor e nada mais, e não um casaco, tá? Quantidades de ferro, portanto, servem apenas para medir o peso do tijolo e perante a materialidade deste representam pura encarnação da gravidade e a forma de esta manifestar-se. O ferro só desempenha esse papel no quadro dessa relação, em que o tijolo ou qualquer outro corpo cujo peso se quer achar, com ele se confronta. Então o ferro por si só também você não consegue achar uma medida para o ferro, a não ser que tenha sido previamente colocado. Se ambas as coisas não tivessem peso, não poderiam entrar nessa relação. Então não é possível você comparar duas mercadorias que não têm um valor. Lancemo-las sobre a balança e veremos que sob o ângulo exclusivo da gravidade são a mesma coisa. E por isso, em determinada proporção, possuem peso idêntico. Como medida de peso, o ferro, como sua realidade material, representa perante o tijolo apenas a gravidade, do mesmo modo que em nossa expressão do valor, o objeto material casaco representa perante o linho apenas valor, certo? Então, essa é uma das principais diferenças da forma equivalente e da forma relativa. Eu acho que depois desse texto ficou um pouco claro, né? Colocando como se fosse uma balança a forma relativa e a forma equivalente, né? Sei que o assunto é um pouco chato, um pouco complicado, mas é bem necessário a gente aprender isso. E eu tô fazendo de uma forma mais clara possível. Aí então a gente tem a forma extensiva. A forma extensiva ela é só uma evolução da forma simples. Elas não têm quase diferença nenhuma. A diferença é que é o seguinte: Z da mercadoria A é igual a U da mercadoria B, ou V da mercadoria C, e por aí diante. Então 20 metros de linho é igual a um casaco, ou igual a 10 kg de chá, ou igual ou isqueiro, ou igual a uma garrafa. Então lembra que eu tinha falado que um mesmo objeto pode ter diversos valores de troca? É isso daqui. Só que a forma relativa é só os 20 metros de linho. E a forma equivalente é todas as outras mercadorias que a gente consegue trocar os 20 metros de linho. Ou seja, todas as mercadorias que contêm o mesmo trabalho abstrato, a mesma quantidade de trabalho abstrato, mesma quantidade
difícil mexer nesse negócio. Mesma quantidade de trabalho social empregado na mercadoria. Então, 20 metros de linho para ser trocado por um isqueiro, os dois têm que ter o mesmo trabalho médio social. Para ser trocado por um casaco, tem que ter o mesmo quantidade de trabalho social. Então, aqui a gente vai ter a forma extensiva. 20 metros de linho é igual a um casaco ou igual a 10 kg de chá. E essa infinidade aqui só é limitada pela quantidade de objetos que você pode trocar 20 metros de linho, tá? Então, a gente tem a forma geral. A forma geral é o quê? Quando a gente troca os 20 metros de linho e passa ele a ser o equivalente. Por quê? Porque a forma extensiva, ele na verdade, o casaco ou os 10 kg de chá, eles não representam uma soma de valores para os 20 metros de linho. Eles se excluem, porque os 20 metros de linho ou você troca por um casaco, ou você troca por 10 kg de chá. Você não consegue representar, eles somados não representam os 20 metros de linho, mas só separados. Então a forma extensiva de valor tem esse defeito, tá? Então quando você troca a forma relativa de lugar com a forma equivalente, a gente vai ter a forma geral. Que daí, então, cada objeto consegue expressar o seu valor de troca no mesmo item. Ó. Mudando as coisas aqui, ó. Agora tá bonitinho. Então, percebe que os 20 metros de linho, para se expressar, ele tem diversos valores de troca. Na forma geral, todas as mercadorias agora possuem um único valor de troca, que são os 20 metros de linho. Então, aqui, na forma extensiva, a gente tem valores, formas equivalentes particulares, porque elas se excluem. Na forma geral, a gente tem um equivalente universal, um equivalente geral, diferente da forma extensiva. Obrigado por seguir, Luan Santiago. Espero que esteja curtindo aí a aula. Então, acho que aqui a gente já consegue perceber que tá aparecendo uma coisa que todo mundo gosta. A forma geral aqui a gente consegue ver aquele negócio que todo mundo precisa. Então, a forma geral, ela vai acabar com esse defeito que a forma extensiva tinha, né? E então a gente vai ter um equivalente universal, um equivalente geral. E aí, então, aparece o nosso glorioso dinheiro. Repara que a única coisa que mudou da forma geral para a forma dinheiro é que os 20 metros de linho agora são 100 gramas de prata. E o Marx vai falar exatamente isso. Dependendo da convenção social que a gente coloque, é que vai determinar como que o dinheiro aparece. 100 gramas de prata, eles não são... Vou arrumar aqui. 100 gramas de prata, eles não são porque Deus quis e apareceu aqui para determinar que isso fosse dinheiro. O ser humano pode colocar qualquer coisa como dinheiro. Marx utiliza até uma expressão um exemplo que, tipo, se a gente trocasse a cédula nossa por um bilhete de trem, nada mudaria. Ele ia ser a mesma coisa. Porque o que importa não é o valor de uso daquela coisa. Porque quando ela é equivalente, ela não tem valor de uso. O valor de uso é ela ser depositária de valor, só isso. O valor de uso dela, na forma equivalente, é ser valor de troca. É só isso. Então, tanto faz 20 metros de linho ou 100 gramas de prata para expressar o dinheiro. Então, a forma geral para a forma dinheiro, a única coisa que muda é o objeto equivalente que a gente
tá utilizando. Certo? Então, essa daqui é a forma do valor. Lembrando que elas são relações sociais. O valor, recapitulando então. A forma do valor são sempre relações sociais. A forma relativa é sempre a medida que não muda, independente se muda o tempo de trabalho para produzir essa mercadoria, ela não muda, tá? O seu valor de uso é somente para o outro e o seu valor de troca é o valor de troca do seu equivalente. E a forma equivalente, o seu valor de uso é ser depositário de valor e o seu valor de troca é ser medido. Então, só lembrado que eu acabei de ler aqui para vocês de como se fosse uma balança. A gente tem um tijolo e os pesos para medir. O que muda nunca é o tijolo, porque você sempre vai querer saber o peso de um tijolo. O que muda são os pesos de ferro que você vai colocar do outro lado da balança para você achar aquilo. Então, o que muda nunca é os 20 metros de linho, e sim o casaco aqui, sempre a forma equivalente. Então, forma simples, forma extensiva, forma geral e forma dinheiro, tá? Então você percebe que o Marx ele tá desdobrando, a gente começou lá na mercadoria. E a gente foi destrinchando a mercadoria toda até chegar na forma do valor. E tudo isso, pela essa exposição histórica do objeto, fica muito simples você entender o que é o valor. Não tem nenhuma complicação para a gente entender como as trocas ocorrem, como a gente mede o valor das coisas. Fica tudo muito claro. Mas, como se não fosse complicado o bastante, a mercadoria ela tem a última característica que o Marx vai descrever, que é o fetichismo da mercadoria. Esse negócio que o Marx descreve no final, na primeira parte do Capital, quando ele está terminando a mercadoria, ele descreveu tudo isso da mercadoria que a gente viu até agora de uma maneira tão simples não, né? Ele vai passando detalhadamente por cada parte, mas a gente explicando assim fica tão simples. E no final ele joga fetichismo da mercadoria e explode a cabeça de todo mundo. Esse negócio de fetiche da mercadoria é o que alugou um apartamento na cabeça dos filósofos pós-marxistas, tá? E a gente vai falar um pouco dele agora, tá? E agora a coisa fica um pouco mais leve, sai desses bagulho de valor, de troca, valor de uso, não sei o que, e a coisa fica um pouco mais tranquila. Eu vou jogar um pouco de lado o livro aqui e vou assinar um cigarro pra gente ficar num papo mais tranquilo. E aí, tá tranquilo? Deu pra entender todo esse processo de valor de uso, valor de troca aí da mercadoria? Ficou complicado? Tem alguma dúvida? Se quiser que eu volte em alguma coisa, é só falar. Bom, vamos lá. Fetichismo da mercadoria. Marx vai falar o seguinte. Bom, se você tem uma madeira. Já li o Capital 2 vezes e escutei uma. Fica fácil, né? Depois que você lê e relê o bicho, você consegue domar ele, né? Sempre aprenderemos mais, com certeza. Bom, Marx vai falar o seguinte. Quando você olha para um pedaço de madeira, não vê nada demais naquele pedaço de madeira, certo? Coisa prosaica, ele diz. Um pedaço de madeira só, mais nada. Mas, quando você transforma aquele pedaço de madeira numa mesa, ora, ele continua uma coisa prosaica, uma coisa material, sem grande espanto nenhum, é só uma mesa. Do mesmo jeito que ele continua sendo uma madeira. Mas, de acordo com a mercadoria,
aquela mesa, por conta da transformação da madeira em mesa, começa a ter um aspecto metafísico, um aspecto que não é da mesa, não é da madeira. Ele começa a ser uma coisa que é impalpável. Por quê? Porque ele vira mercadoria. Então é como se fosse uma mágica que acontece. Ora, madeira é só madeira, e quando se transforma, vira mais do que só uma madeira transformada. Ele vira mercadoria. E essa mercadoria, ela não é só uma coisa prosaica. Agora ela tem um valor. Agora ele pode ser trocado. Então, em vez das coisas terem só o valor de uso, eles passam a ter uma coisa que a gente não vê. E que eles só existem em relações com outras coisas. E isso o Marx vai chamar de fetichismo. Essa característica mágica que aparece como se fosse algo fora do trabalho humano, né? Fora das coisas perceptivas. Então, o que ela faz? Então, ele vai falar sobre o fetichismo da mercadoria, que é essa coisa mágica que aparece. Que a madeira ou a mesa, aquela coisa que depois de virar mercadoria, passa a ter uma coisa a mais e não só aquele aspecto material, né? Ele vai falar sobre o fetichismo da mercadoria, que é isso. O fetichismo da mercadoria faz sumir a qualidade de tipos diferentes de trabalho. E essa é uma das coisas que o fetiche faz. Quando você entra as mercadorias entram em relação de troca, você percebe que todo o valor de uso delas fica de lado. Então a diferença de pessoas que produziram aquelas mercadorias some totalmente. O trabalho de um alfaiate vira a mesma coisa que um trabalho de um pedreiro. Eles não são mais. O trabalho fica dissociado das características das pessoas. O que importa é só o tempo social gasto. Então, o fetiche da mercadoria faz com que isso ocorra. Faz sumir a qualidade de tipos diferentes de trabalho. Ele quantifica as relações de trabalho. Ou seja, os trabalhos eles não são mais relações sociais. Eles são só quantidade. Eles só servem para a gente medir o valor. Então, essa é outra característica do fetichismo da mercadoria. As relações de trabalho agora são só relações quantitativas e não relações qualitativas. E por isso, quem tem relações sociais são as coisas. E as pessoas têm relações de coisas. Porque toda essa forma de valor que a gente viu, eles só podem aparecer quando os indivíduos colocam as suas coisas para serem trocadas. Então a relação social acaba sendo relações entre coisas. E as relações entre pessoas, por conta da quantificação das relações de trabalho, viram relações entre coisas. Então o que a gente tem aqui quando aparece o fetiche da mercadoria é que parece que as coisas estão se relacionando num paralelo com a gente e não com a gente. As coisas estão de um lado se trocando ali e a gente está de outro, querendo sempre pegar uma daquelas coisas. As pessoas que estão, como posso falar, embebidas do fetiche da mercadoria, elas não... Podemos mandar a raid, pode sim, quando terminar aqui. Não sei se vai dar pela quantidade de pessoas, né? Mas, ó, continuando aqui. O fetiche da mercadoria, ele faz com que as pessoas não se preocupem mais na qualidade do seu serviço, o que o serviço dessa pessoa vai contribuir para as outras, a qualidade do seu próprio serviço. As pessoas que veem as coisas só pelo fetiche da mercadoria, elas vão pensar unicamente em quanto aquele trabalho dela serve para adquirir outras mercadorias. Então ela está só
preocupada com a quantidade do seu trabalho e não com a qualidade do seu trabalho. E isso deriva única e exclusivamente do fetiche da mercadoria. Então ela forma uma névoa que encobre a real natureza da produção do trabalho. Só interessa quantas mercadorias você consegue adquirir através da sua. As relações do homem passam a existir somente através das trocas. E o que era para o homem dominar, aquilo domina o homem. Então o homem está sempre determinando a sua vida não segundo a vontade dele, mas segundo a vontade da mercadoria. Porque ele mesmo vira uma mercadoria. Porque ele não consegue se dissociar do trabalho, da força de trabalho que cria valor. Então o fetiche da mercadoria faz a mercadoria dominar o homem e não o homem dominar a mercadoria. E o Marx vai um pouco além disso ainda. Ele vai falar que o fetiche da mercadoria fez com que os economistas, que até então, os clássicos, que até então tinha colocado aí em exposição o caráter da mercadoria, ou o caráter do capitalismo, eles não conseguiram desvendar o fetiche da mercadoria. Por quê? Porque eles ficavam olhando só para a mercadoria, só pelo sistema, depois de já pronto. Que é a mesma coisa do que eu falei para vocês agora da mesa e da madeira. Quando você olha a madeira em seu estado primitivo, você enxerga ela como uma coisa simples. Mas quando você olha para a mesa, enquanto mercadoria, a madeira transformada em mercadoria, transformada em mesa, ela começa a aparecer um aspecto místico. Então, se você começa a falar, por que a mesa vale tanto? Pô, mas é uma mesa, né? Ela tem um valor que você consegue comer nela. E tudo isso acaba se misturando e fazendo com que as pessoas não enxergam a real natureza da mesa. Então, o Marx ele vai fazer essa crítica aos economistas clássicos. Vai falar que a exposição deles fica sempre tentando desvendar o preço e nunca o valor. Ele vai falar, por exemplo, ele vai dar um exemplo de uma casa que cai. Ora, a casa cai por causa da gravidade. A gravidade puxa as coisas para baixo e as coisas caem em geral por causa da gravidade. Mas os economistas, fazendo esse paralelo, vão olhar para o motivo da casa cair. Um cimento mal utilizado, um tijolo que já estava vencido e não deveria ser usado, e diversas outras coisas que sim, explicam realmente porque a casa caiu. Mas o natural, o sagrado que faz a casa cair é a gravidade. Então se você tira a gravidade ali, você pode falar diversas coisas, mas sempre vai ser a gravidade que vai puxar as coisas para baixo. Então ele faz esse paralelo, essa analogia para explicar a dificuldade dos economistas de enxergar o real valor das coisas. A diferença entre o valor de uso e o valor de troca. E os economistas então começam a falar só de preço. Começam a falar de oferta e demanda. E começam a falar de outras coisas. Sempre tentando desvendar esse caráter místico da mercadoria. Que é tudo escondido pelo fetiche da mercadoria. Certo? Então o valor de Marx é aquele núcleo duro que dá a expressão do preço. Não o preço mesmo. Mas é aquilo que é sagrado, que é natural, que sem ele você não tem preço nenhum. Essa é a definição de valor para Marx, do valor de troca. Só um apontamento, a gente fez essa diferença de valor de troca e valor de uso o tempo todo, mas o Marx ele vai falar que todas as vezes que vocês lerem o livro, O Capital, quando ele fala valor, sem falar valor de troca ou valor de uso, ele está falando de valor de troca, tá? Só um adendo aí que quando o pessoal for ler o livro, vai olhar e vai ser, pô, mas ele tá falando valor, que valor que é? Valor de uso ou valor de troca? É sempre valor de troca, tá? Beleza, a gente vai pra lá daqui a pouco. Só pra terminar aqui, eu fazer um processo de troca, o processo de troca, o desenvolvimento na história. São só essas três
coisinhas aqui que acontecem no valor de troca. E a gente já encerra a live de hoje. Vamos lá. Processo de troca. A gente vai colocar tudo isso que a gente viu da forma valor num desenvolvimento na história. Para acontecer as trocas, é necessário que sejam agentes privados independentes. E agentes privados independentes, eles não são necessariamente só duas pessoas, tá? Eles podem ser também duas tribos diferentes, duas sociedades diferentes. Então é necessário que, para se fazer o processo de troca, para acontecer a forma valor, que sejam dois agentes privados independentes. Só que para ele poder fazer essa troca, é necessário que esse objeto que cada um carregue seja alienante dele. Ele possa tirar o objeto da sua posse e passar para outro. E o objeto, quando ele entra nessa relação de troca, ele perde o seu valor de uso, como a gente acabou de ver na forma valor. O Marx, ele vai falar que os povos que provavelmente começaram a fazer essas trocas, ou que mais fizeram essas trocas, foram os povos nômades, porque era fácil, eles sempre carregavam objetos que poderiam ser alienantes dele. Então é diferente de uma sociedade, ou de uma tribo, ou de um grupo de pessoas que está sempre parados no mesmo lugar. Então sempre quando eles iam fazer alguma troca, era, sei lá, gado, alguma coisa do tipo, né? Que era fácil de se alienar do objeto. Então duas sociedades acabavam se confrontando para fazer a troca, e o que acontecia é que eles precisavam se alienar do objeto. Então a princípio era tipo o gado que ia embora, né? O gado que era o principal objeto de troca, né? Porque o que mais tinha, né? Era casa, você ia levar a casa junto com você. A casa não é um objeto alienável naquela época, né? Então o objeto perde o seu valor de uso e ocorre a alienação do objeto. A alienação só é consumada de fato no final da troca. Aí o Marx, nesse capítulo, ele também vai falar sobre por que os metais preciosos se tornaram a medida de equivalente, por que eles são a forma equivalente geral, universal. Porque o ouro e a prata são objetos muito fáceis de ser alienados. E eles possuem um valor de uso muito grande. Todo mundo queria fazer armas, né? E o metal precioso, ele é mais maleável do que o ferro. Então era meio que óbvio que ia ser um objeto de equivalente universal. É natural que seja assim, porque todo mundo precisa, então ele sempre vai ter um valor de uso e ele é facilmente divisível. Se você pegasse o ferro, por exemplo, para ser equivalente universal, você ia ter que esquentar o ferro para dividir. Ou você ia ter que quebrar, dar muito trabalho. Então, os metais preciosos, eles eram facilmente divisíveis. Então, por isso que eles vieram a ser o que a gente conhece como mercadoria dinheiro. O Marx, ele no Capital mesmo, ele vai falar que num outro livro dele, que é Contribuição para a Crítica da Economia, ele vai falar desse caráter natural do metal virar dinheiro, tá? Então, tá feito aí. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, pode comentar aí embaixo no vídeo ou manda uma DM lá que a gente conversa mais. E eu vou tentar trazer depois aqui a continuação, que por enquanto só foi isso. Paramos no processo de troca e desenvolvimento na história. É um capítulo bem curto esse, que é logo depois da forma mercadoria. E depois tem a forma dinheiro, tá? A mercadoria dinheiro. Eu espero trazer aqui para vocês a mercadoria dinheiro, que fica um pouco mais complicado. Eu quero trazer pelo menos até a mais-valia, tá? Aí eu acho que daí
não tem necessidade já da gente expor tudo. Mas a mercadoria de dinheiro a gente vai trazer sim, beleza? Só pra terminar aqui. Cara, é um assunto difícil, mano. Mas eu espero que tenha ficado mastigado aí e tal. Que eu acho necessário a classe trabalhadora ter essa consciência de como funcionam as trocas e como que vem o valor das coisas, né?